Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Pedi licença aqui para tirar a máscara já devidamente higienizada a tribuna. Hoje, pela primeira vez, farei uso dos slides aqui da casa, pode colocar, para apresentar um pouco aí do nosso trabalho, da nossa luta, do que a gente acredita e do que a gente quer defender e chamar a atenção dos vereadores da Casa Legislativa para que a gente possa buscar soluções para esse problema que a gente tem diagnosticado em nossa cidade. Não só a gente, acredito que boa parte dos vereadores já compreendem isso, mas é preciso que a gente passe a tomar algumas atitudes a respeito disso. O slide está pronto? Está chegando? Bom, vou adiantar um pouco do que se trata o tema que me traz aqui à tribuna hoje. Eu estive ontem na Zona Norte, no bairro Chácaras de Canindu. Estive lá no Chácaras de Canindu com a associação dos moradores lá, com o Gilson, que é o presidente da associação. Né, os senhores conhecem o Gilson, já muito ativo aí na luta pela regularização dos bairros. Mas também, além dele, outros moradores ali da região que trazem uma preocupação já antiga, já recorrente em São José dos Campos, que é a regularização de alguns bairros, né, em nossa cidade, que ainda permanecem irregulares por diversos motivos, por diversos empecilhos, muitas vezes do aspecto jurídico, né? Você tem o aspecto ambiental, que muitas vezes trava a regularização desses bairros, você tem a questão dos títulos de posse, enfim, uma série de circunstâncias, mas essas pessoas são, assim como nós, joseenses, preocupadas com o seu bairro, com a cidade, e nós aqui representamos todos eles, independente do bairro, né, que a gente mora, nós representamos esse problema da cidade. Afinal, São José dos Campos é uma cidade rica, é uma cidade que pode e deve ajudar essas pessoas que ainda permanecem nessa situação em bairros considerados irregulares, né? E para isso a gente tem que priorizar, tem que colocar isso na agenda não só do Poder Executivo, mas também na agenda do Poder Legislativo. Afinal, não dá para uma cidade, mais uma vez, uma cidade rica, uma cidade que fala sempre em inovação, fala sempre da cidade inteligente, né, que o nosso prefeito gosta de falar muito. A gente não pode aceitar que ainda tenhamos joseenses em situação de ausência de saneamento básico por conta da irregularidade desses bairros, e esse saneamento não chega, né, não faz a ligação de água ou mesmo a ligação de luz, que é o mínimo que a gente espera para dar dignidade a essas pessoas. O slide está pronto, gente? Tá bom. Bom, o problema deve ser relacionado, por ser a primeira vez aí do nosso gabinete, nós estamos fazendo. Tá bom. Opa! Já está na tela também para o José, bacana. Aí. Encontro com a associação. Ontem, dia 20, nos encontramos com a Associação dos Moradores das Chácaras Havaí, Águas de Canindu 1 e 2, a Zona Norte de São José dos Campos. E justamente para tratar sobre regularização fundiária, para entender essa dificuldade que São José dos Campos ainda encara com a regularização de alguns bairros, né? Numa conta rápida, a gente tem pouco mais de 80 bairros em São José dos Campos ainda irregulares e que precisam de uma atenção do poder público, tanto do executivo quanto do legislativo. Consegue passar? Aí algumas fotos, pode seguir passando. Ali os moradores da região. Não só moradores do Águas de Canindu estiveram na reunião conosco, mas também o Douglas e o doutor, agora eu esqueci o nome, mas eu já vou mencioná-lo, mas que são parte da associação, não só do Águas de Canindu, mas da associação geral que eles estão se organizando, de todos os bairros que ainda carecem de regularização em São José dos Campos, eles estão se organizando através de uma associação. Então o Douglas, que é da Zona Leste também, de um bairro que carece de regularização, e o doutor Diogo Rafael Alves, muito simpático, que também acompanhou
a nossa reunião e que são representantes dessa associação de todos os bairros que carecem de regularização. Pode passar, por gentileza. Aí algumas fotos para vocês acompanharem como foi a visitação, né? A foto anterior ali, vocês viram o meu chefe de gabinete, Dr. Lohan Fury, que me ajudou muito no aspecto jurídico, para a gente compreender as dificuldades jurídicas das regularizações aqui nos bairros em São José dos Campos. E, em seguida, uma foto aí oficial, todos nós ali, a dona Delfina, que mora há 30 anos, está ali ao meu lado, mora mais de 30 anos, ali no bairro do Águas de Canindu, e esses 30 anos lutando para que chegue infraestrutura pública em seu bairro, para que tenha a regularização. A maioria dessas pessoas, pode passar, elas estão em áreas que já estão consolidadas, que não apresentam mais riscos. É verdade que algumas áreas nesses bairros, inclusive em Águas de Canindu, algumas dessas pessoas, elas ainda moram em áreas de risco e precisam ser retiradas. Mas boa parte delas estão em ruas e em lugares que já têm um mínimo ali de infraestrutura e que podem viver. Inclusive a casa que eu fui recebido é a única avenida do bairro que tem um CEP, né, que é uma das grandes questões e preocupações que esses moradores levantam para nós, porque imagina só, você chegar para fazer, né, um crediário nas Casas Bahia ou na Loja 100 e não ter um CEP para entregar, para poder receber e dar dignidade de vida para essas pessoas. Ali depois, como é clássico ali, depois eu fui recebido pela dona Carmen com esse bolo, parece fubá, mas era um bolo de milho. Eu até comentei que milho fica bom em tudo, né? Bolo de milho. E quando eu vou para São Paulo, eu adoro parar naquelas barraquinhas que tem na Dutra e comer coral, pamonha. Milho não tem erro. Você faz um bolo. Eu gosto até, tem gente que não gosta muito, de sorvete de milho. E daí a gente teve a oportunidade ali de tomar um café logo em seguida com os moradores ali, oferecido pela dona Carmen. Pode passar. Aí é uma situação que preocupa a gente ali. Nos preocupa ali no Água de Canindu, que é uma rotatória que existe ali em frente à avenida principal do bairro, mas é apenas uma faixa desenhada. Os senhores podem notar até que parte da rotatória nem é redonda, né? É uma linha reta ali. Então, não tem iluminação, não tem nada. Os carros, como os senhores podem ver através dessa foto, passam reto pela rotatória. Então, de fato, carece dessa infraestrutura até para dar segurança. Os moradores relatam que mais de uma vez houve, né, acidentes ali nessa pretensa rotatória, né? A gente nem pode chamar de rotatória, é uma faixa desenhada no chão e ainda desenhada erradamente. E a gente compreende que são bairros que ainda carecem de regularização, mas a cidade tem que ter a responsabilidade de saber que nós precisamos avançar a esse respeito e dar um mínimo de infraestrutura e dignidade, até para evitar acidentes, que depois a responsabilidade também recai sobre o município, né? A gente tem a responsabilidade com a rede pública de saúde, então a gente precisa evitar que essas coisas aconteçam com uma melhor sinalização, eventualmente colocar uma tartaruga ali. Nós vamos... a gente sabe que a chance disso ser deferido pela administração, por se relacionar com bairros ainda que carecem de regularização, é razoável, mas a gente precisa pedir, precisa tentar buscar soluções a esse respeito. Pode passar? Mais algumas fotos da nossa visita. E é isso. Para ilustrar um pouco essa preocupação que os senhores conhecem de alguns bairros, a maior parte deles na Zona Norte, mas muitos também na Zona Leste, que carecem de regularização. E o que esses moradores, essas associações, me procuraram e pedem para nós? Eles pedem atenção, eles pedem para serem mais ouvidos. Hoje eles têm uma queixa com a administração municipal, com a prefeitura, eles sentem que as portas estão fechadas para eles, para avançar no que diz respeito à regularização dos bairros, à regularização fundiária, e eles gostariam muito que nós, vereadores, pudéssemos dar a oportunidade para eles de discutir conosco saídas, soluções, que a gente não fique, enquanto São José dos Campos, enquanto uma cidade rica, na zona de conforto, sabendo que tem pessoas nessa situação, e a gente não se mova para fazer algo.
dois pedidos que eles fizeram, está acabando meu tempo, eu vou pedir para o presidente permitir que eu permaneça um pouco mais aqui para concluir. Dois pedidos que eles nos fizeram. O primeiro é que a gente busque um meio caminho, enquanto essas regularizações caminham, tanto no aspecto da prefeitura quanto no aspecto jurídico, no que diz respeito ao CEP, né, que dá dignidade a essas pessoas e que permite que essas pessoas tenham uma identidade aqui no município para receber suas correspondências, para receber suas encomendas, eventualmente suas compras, etc. E outra preocupação é que essas áreas, né, não são REURB específicos, são REURB sociais. Então, precisa ser prioridade de um município rico como São José dos Campos, dar dignidade a essas pessoas que estão em bairros sem regularização ainda. Um dos grandes atribuições do gestor público é justamente essa, eleger prioridades. E a gente precisa lembrar que São José dos Campos não é só a área central. Nós temos uma cidade em expansão e que precisa também da atenção do poder público. Uma coisa que eu pensei com os senhores, para ampliar esse debate, para que vocês e nós, em geral, possamos conhecer um pouco mais da preocupação desses bairros irregulares e tentar ajudá-los, né, sem prometer nada, mas tentar ajudá-los a encontrar soluções, seria, eventualmente, essa Casa Legislativa, mostrando essa boa intenção, esse intuito de ajudá-los, criar uma comissão ou uma frente parlamentar que possa abrir espaço, né, dar voz e vez a essas pessoas, a essas comunidades que estão procurando a regularização em nossa cidade. Muitas das vezes é esse o pedido deles, ter a oportunidade de conversar com o poder público, entender como está o processo deles e saber que conta com a nossa atenção e a nossa ajuda. Afinal, infelizmente, nos últimos anos, eles têm carecido dessa atenção do poder público e por isso tem nos procurado, enquanto Casa Legislativa, enquanto vereadores, para que a gente possa avançar, contar essas histórias e procurar soluções a partir também do poder legislativo. Então, peço aos senhores aí que observem essa questão, que nós possamos conversar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, como a Câmara Municipal pode ajudar abrir espaço a esses bairros irregulares que tanto carecem de serem escutados e que esperam também de nós, enquanto vereadores, que nós intermediemos algumas soluções com a Prefeitura, já que hoje o diálogo com o Poder Executivo tem estado atravancado de acordo com os moradores e as associações. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.